A sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Aleluia. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar. O amor desceu nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar. O amor desceu nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Aleluia. Nós saudamos os irmãos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Uma boa noite para os irmãos que estão aí nos ouvindo, nos assistindo nesse culto dominical. Que Jesus Cristo, que habita entre nós aqui no templo, entre os irmãos do louvor, os pastores, o pessoal da projeção, também possa se manifestar agora na sua casa. Eu convido os irmãos a nós lermos o texto que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 36 a 38. Esse é o texto de abertura do nosso culto dominical dessa noite. Lucas 2, versículos 36 a 38. E a palavra de Deus assim nos diz: havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Essa não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E, chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Eu fico pensando, quantas lições nós temos aqui a aprender com a profetisa Ana. Me chama a atenção que aquela mulher, tadinha, era uma mulher sofrida. Ela tinha uma vida difícil. Ela viveu apenas 7 anos com seu marido depois que ela se casou. Ela tinha 84 anos e mesmo velhinha, com tantas limitações, ela não deixava o templo e adorava dia e noite em jejuns e orações. Ela tinha uma vida sofrida, mas ela não deixava de adorar. Nos nossos dias, meus irmãos, a gente deixa de adorar por motivos muitas vezes tão pequenos, tão insignificantes. O
uma dorzinha no dedão do pé, ali você começa a latejar de dor, você não vem na igreja. Um domingo de manhã que amanhece com uma garoa fina, numa manhã mais fria, você acaba não vindo na escola dominical. Um aborrecimento qualquer do vizinho ali do lado, você se irrita e acaba deixando de ir na igreja. A gente acaba deixando de louvar a Deus por tanta coisa pequena. A profetisa Ana, ela, no versículo 38, ela chegou naquela hora, na hora que Jesus Cristo, depois de nascido, estava lá no templo, e aquilo que parecia mais um dia qualquer, da mesma adoração, de uma rotina de adoração, com o mesmo jejum, com a mesma oração, ela foi surpreendida, porque naquele dia ela se deparou com o menino Jesus. Ela saiu da rotina e foi surpreendida com um dia que é especial para ela. A gente tem tanto a aprender. Muitas vezes a gente vem para a igreja e fazemos do culto um momento tão mecanizado, tão artificial. Muitas vezes a gente canta as músicas do louvor e o coração está lá longe. Muitas vezes a gente está aqui no culto, mas estamos só com o corpo, mas o coração está em casa, está em outros lugares tão distantes. Faça desse momento que você está em casa, que nós estamos aqui, um momento especial, que você tem um encontro com o Espírito Santo. Muitas vezes você está aí me ouvindo, dona de casa, esposa, um olho está no celular ouvindo o pastor falar, o outro olho está lá na cozinha para não deixar o feijão queimar. Não, agora é o momento de você fazer esse instante de culto, um momento especial, extraordinário na sua vida. E profetiza Ana também, depois que ela encontrou com Jesus, ela saía por todo lugar, falando para aqueles que esperavam a redenção de Israel sobre a vinda do menino Jesus. Quantas pessoas esperam por um conforto, auxílio, redenção, esperança, alívio, e a gente recebe isso do Senhor e não passa para frente. Evangelize, fala de Jesus para as pessoas que estão esperando alguma coisa da vida. Pensando em Ana agora, e além dela, em Jesus, que eu convido você a fechar seus olhos e juntos fazermos uma oração ao Senhor. Pai, nós invocamos aqui a Tua presença, porque esse momento não é um momento mecânico, artificial, mas ele salta da rotina para um momento extraordinário, no qual nós desligamos qualquer tipo de interferência do mundo lá fora, nós rompemos, Senhor, qualquer laço externo com elementos que possam nos distrair, nos preocupar, e fazemos desse momento um momento extraordinário, no qual nós e Jesus seremos um só Espírito. Ah, Pai, que agora o Senhor possa visitar os lares, que o Senhor possa, Senhor, visitar o conjunto de louvor nesse momento, os irmãos da projeção, os pastores, para que tudo que nós fizermos, Senhor, seja expressão, não do que está na terra, mas do que está nos céus. É isso que nós te pedimos, com o perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus. Amém. É lindo porque a profetisa Ana, ela todos os dias adorava, jejuava e orava. São os mandamentos do Senhor para uma adoração genuína. Nós, nos nossos dias, nós também temos elementos que constituem uma verdadeira adoração. Jejuns, orações, estudo da palavra, mas também a consagração dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Os irmãos têm a oportunidade de assim fazer, tendo aí na projeção do seu vídeo os dados bancários da nossa igreja. Consagre, não deixe de fazer isso, consagre os seus dízimos e as suas ofertas. Dito isto, a palavra está com um conjunto de louvor. Deus os abençoe. Boa noite, igreja do Senhor. Nós vamos louvar ao Senhor agora nessa noite. Nós vamos começar com um cântico onde nós vamos expressar o amor que nós temos por você que está aí, que não pode estar aqui, mais uns 15 dias. Nós vamos cantar essa canção de novo.
olhando nos olhos uns dos outros e expressando o amor que nós temos pela sua vida, por cada um de vocês. Amém? Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em mim, ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos um preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos um preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar, unidos iremos andar, unidos iremos andar. Aleluia, glória a Deus. Nós iremos estar logo unidos, adorando e louvando ao Senhor nesse lugar. Você pode dizer amém na sua casa? Aleluia. Que estás assentado no trono, sempre reinando.
ansioso espero. Aleluia, a sua volta, Senhor, a tua volta. O grande dia em que tu virás, e então subirás
Jesus. Senhor Jesus, ora vem, Senhor, nesse lugar, ó Deus, nós entramos na Tua presença para Te adorar e glorificar o Teu santo nome, ó Deus. Cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre.
Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cante aleluia ao Senhor. Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Porque ele vive, aleluia. Posso crer no amanhã. Podemos crer no amanhã, Senhor. Porque ele vive. Temor não há, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Diga com toda a sua fé, porque ele vive. Porque ele vive, eu creio, Senhor. Posso crer no amanhã, porque ele vive. Sem temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque ele vive, mais uma vez. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos, está nas mãos do meu Jesus, que vive está nas mãos, está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Pai, a tua igreja, o teu povo
estamos todos nós nas Tuas mãos, Pai. Nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós e nós, mais uma vez aqui, renovamos as nossas orações, as nossas esperanças, por esse cuidado, por esse amor, por essa graça maravilhosa que o Senhor tem despendido sobrenaturalmente sobre as nossas vidas. Mais uma vez pedimos que o Senhor venha falar conosco agora por intermédio da Tua Palavra, assim como o Senhor já falou conosco na abertura deste culto, pelos cânticos, pela comunhão. Que o Senhor agora possa usar o Teu servo Adilson para poder ministrar em nossos corações. Que essas palavras sejam no Teu Santo Espírito e que elas possam adentrar, perfurar os nossos corações e lá fazer morada, produzir frutos, muitos frutos, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, Pai. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus, amém. Boa noite, irmãos. Nós vamos abrir a palavra de Deus para a nossa meditação no segundo livro de Samuel, no capítulo 15, no verso 30. Apenas o verso 30. Eu repito, segundo livro de Samuel, capítulo 15, verso 30. Diz assim: seguiu Davi pela encosta das oliveiras. Presta atenção. Davi está subindo no Monte das Oliveiras. Seguiu Davi pela encosta das oliveiras, subindo e chorando. Tinha a cabeça coberta e caminhava descalço. Todo o povo que ia com ele, de cabeça coberta, subiu chorando. Nós já oramos com o nosso irmão Lucas e rogamos a Deus que o Espírito Santo fale no seu e no meu, no coração de todos que participam dessa adoração que fazemos a Deus. Meus amados irmãos, eu me lembro que meu filho ainda criança e uma mulher da igreja gostava muito dele. E no almoço em casa, nós estávamos conversando e eu disse: não deixa aquela mulher levá-lo ao shopping, não, que a mulher é doida. Eu falei. E minha filha ouviu, minha filha já sabia falar um pouco. E vem a mulher buscar o meu filho em casa. A minha filha desceu e disse para ela: você não vai levar o meu irmão porque você é doida. Isso aconteceu lá em casa comigo. Sabe quando você fala alguma coisa e fala perto das crianças? Pois é isso que dá. Deu um trabalhão para arrumar isso aí, viu? Porque criança não tem culpa. E eu me lembro também que eu estava pregando e eu estava muito eufórico, sei lá o que eu estava, e eu batia no púlpito e minha filha falava: o papai está bravo, o papai está bravo. Então, meus irmãos, o pai, a mãe, é a carta que os filhos leem. O pai e a mãe são os modelos. Você sabe que quando nós somos crianças ou quando os nossos filhos são crianças, o maior desafio na escola e em outros lugares é que meu pai tem um carro mais bonito do que seu pai. O meu pai, ele anda de bicicleta, o seu não anda. O meu pai é gordo, o seu é magro. E nós, pais que eu digo homem e mulher, somos os heróis dos nossos filhos. Eles querem aprender o que nós ensinamos. Eles são o nosso reflexo. Meus amados irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, nós vemos Davi subindo o Monte das Oliveiras
E diz o texto que ele estava com a roupa rasgada, ele estava chorando, ele estava com os pés descalços. Nós estamos falando do rei Davi, o homem de vestes talares, o homem de coroa na cabeça, o homem de sapato de rei, um homem que estava sempre acompanhado de seguranças da sua comitiva. É esse rei que está subindo, é esse rei que está chorando, é este rei que está sendo acompanhado por pessoas que também choravam. É assim que diz o texto, preste atenção. Seguiu Davi pela encosta das oliveiras, subindo e chorando. Tinha a cabeça coberta e caminhava descalço. Todo o povo que ia com ele, de cabeça coberta, subiu também chorando. Por que Davi chorava? Por que Davi estava descalço? Por que Davi estava esfarrapado? Por que Davi estava sendo acompanhado com pessoas também pesarosas e estavam como ele chorando? Meus amados irmãos, Davi foi um homem de grandes conquistas, como nós vamos ver no nosso texto. Foi um homem de vitórias, foi um homem de grandes embates. Mas ele foi derrotado pela sua própria casa. Ele foi derrotado pelas esposas, pelos filhos. Davi venceu tudo, mas ele perdeu no casamento. Davi foi conquistador de divisas, mas não conquistou os filhos. Davi foi um sucesso de rei, mas um fracasso de pai. E como o texto nos mostra, Davi está chorando, Davi está subindo, Davi está indo para o Monte das Oliveiras, acompanhado pelos seus poucos soldados, porque o seu filho, Absalão, conspirou contra ele e estava perseguindo o pai para matá-lo, para ficar com o trono de Israel. O próprio filho conspirando. E o nosso tema que nós vamos sair daqui hoje é este: e a sua casa vai bem? Obrigado. E a casa vai bem? Obrigado. Eu quero perguntar para você, como vai a sua casa? Não estou falando do sucesso da empresa, eu quero saber como vai o seu casamento, como vai a sua relação com o seu cônjuge, como vai a sua relação com seus filhos. Meus amados, a casa vai bem, obrigado, né? Mas em primeiro lugar nós temos que olhar que o chefe da casa é um homem bem sucedido. Preste atenção, o chefe desta casa que vai bem, obrigado, ironicamente, ele é um homem bem sucedido. Segundo Samuel capítulo 8, chega a falar que ele era um homem próspero, um homem muito próspero. Ele foi escolhido rei. Esse homem bem sucedido venceu gigantes, construiu cidades, fundou a capital quando ele a instituiu em Jerusalém, ficou milionário, teve súditos, dono de construtoras, dono de latifúndio, pecuarista bem-sucedido, e o Senhor dava vitória sobre vitória a Davi, e em todos os lugares que ele ia prosperava. Davi era o dono dessa casa, era um homem bem-sucedido. Dentre as conquistas de Davi, nós vemos que ele derrotou Golias, ele derrotou
os moabitas, os quais tiveram que pagar impostos para Israel. Ele derrotou o rei de Zobá, que também, quando ele derrotou o rei de Zobá, segundo o texto bíblico fala que ele apossou de Zobá, de Hadadezer, que é o rei. Ele apossou 1000 carros de guerra. Ele venceu a batalha e pegou 1000 carros de guerra do rei vencido, de Zobá. Ele pegou 20.000 soldados de infantaria. Olha só o que Davi estava conquistando. Ele levou 100 cavalos reservas para esses carros de guerra. 100 cavalos reservas ele levou. Meus amados, esses cavalos eram adestrados para a guerra. E tem uma coisa interessante aqui em Zobá. As pessoas que ele não quis levar e que ele não levou, ele matou a todos. Davi era um homem muito bem sucedido nos seus afazeres. Matou 22.000 arameus, segundo a Bíblia, arameus de Damasco, e também eles foram obrigados a pagar impostos para Davi. Davi trouxe escudos de ouro do reino de Zobá. Sabe, os chefes do reino de Zobá usavam escudos de ouro. Davi trouxe os escudos todos que tinha. Ele derrotou 18.000 edomitas no Vale do Sol. E a Bíblia fala que Edom também tinha que pagar impostos para Davi. Davi, ele entrava nas cidades, vencia a batalha, pegava os despojos e ainda recebia imposto que eles eram obrigados a pagar. Davi trouxe de Edom grande quantidade de bronze, trouxe de Zobá, trouxe de Tebá e Cum, recebeu de Adorão todo tipo de utensílio de ouro, de prata e de bronze. Veja o dono dessa casa que eu estou falando. Era um homem bem sucedido, ele não perdia batalha, ele era um ótimo comandante, homem de guerra, homem feroz. Davi fez muitas coisas, unificou as 12 tribos, elas não eram unificadas. Levou a arca para a capital, ele levou a arca para Jerusalém. Isto era um feito grandioso. Davi conquistou Edom, Moabe, Amonitas, Filisteus, Amalequitas, e desses todos ele conquistou despojos de ouro, de prata, de bronze, consagrando tudo ao Senhor. Davi administrava a justiça e o direito de todos de Israel. É esse homem que eu estou falando, poderoso, esse homem bem sucedido, viu? Eu só falei coisas que tem descritas na Bíblia sobre Davi, e que nós poderíamos enumerar tantas quantas quiséssemos, muitas e muitas. Davi era o dono dessa casa. E a sua casa vai bem? Minha casa vai bem, obrigado. Aqui nós vemos o dono dessa casa, esse homem que eu acabei de descrever, de sucesso. Esse homem era invejado, esse homem era respeitado, esse homem era cortejado, esse homem era o melhor que tinha em Israel. Ele só não administrava a sua casa. Ele só não conseguia cuidar da sua família. Davi era bem sucedido, sim, mas ele não cuidava da família nada. Hoje o que nós estamos vendo na nossa sociedade, na nossa igreja, nas outras igrejas, na nossa escola, na nossa família, é que tem vários pais bem-sucedidos, mas os seus filhos estão magros porque estão em greve de fome, estão falando em suicídio.
Alguns até se mataram aqui no shopping Santa Úrsula. Alguns filhos, eles querem sair de casa e eles moram em casas suntuosas. Eles moram com os pais cheios de brilhante. Eles moram em casas com piscinas. Eles moram em casas apaineladas. Esses estudam nas melhores escolas e têm a oportunidade de falar todas as línguas. Eles têm motorista particular para levá-los à escola e buscá-los. Alguns têm segurança particular. Mas esses meninos são vítimas de pais que passaram muita necessidade e agora querem dar tudo que não tiveram para os filhos. Meu amado irmão que está me ouvindo em casa, não adianta você ser bem-sucedido como empresário. E seus filhos? E sua esposa? E o seu esposo? Não adianta passar em concursos milionários. Não adianta trocar casa para ter um quarto que ele tem uma suíte para o seu filho. Seu filho quer tomar banho na bacia junto com o pai. O seu filho quer ir à escola de bicicleta, mas com você. O seu filho quer estudar numa escola estadual, não tem problema, mas ele quer ser levado, ele quer ser buscado, ele quer que o pai e a mãe façam tarefas com ele. Esse menino pode vir à igreja de charrete, mas ele quer que o pai o ensine a vir à igreja, contar histórias na hora de dormir, procurar ler a Bíblia, procurar fazer culto doméstico, procurar respeitar o cônjuge, procurar respeitar os filhos. Filho não quer pai amigo. Filho quer pai. Filho quer mãe, não mãe amiga, quer mãe. Pai e mãe são mais do que amigos, são mais do que atrativos. Pai é o máximo que um filho deseja. Como está o seu tempo? Na sua agenda tem alguma coisa para o seu filho? Que gostoso! Pega a sua filha, você sendo mãe ou pai, leva ela para o shopping, ou leva ela para a praça, anda de mãos dadas com ela. Ela vai ficar tão feliz que ela vai botar a mão em você achando que você está com febre. Meu amado irmão, daqui uns dias eles crescem e casam. A vida passa rápido, voa, e você não vai conviver com eles. Daqui uns dias você vai querer sair com eles, eles vão ter vergonha de você. Você pode estar numa Ferrari, que eles têm vergonha do pai levá-los à escola. Vou contar para vocês. Coisa melhor que tem uns pais maldosos, né? Sabe, o pai tinha um Fusca branco, porta caindo, aquele Fusca que para pegar tem que empurrar, não tem assoalho, aquela vergonha de carro. E o pai sempre deixava a filha no quarteirão de baixo, que ela pedia: pai, não me leva não na porta da escola com esse carro aí. E teve um dia que ele resolveu levar. Já pensou? Aquele carro amarrado à porta com corda? Ela ficou triste, essa criança, ficou desolada, mas ela sabia que ela podia contar com o pai. Isto não passava de educá-la também, para ela ter orgulho do pai, não importa qual carro. Então, meus amados irmãos, existem algumas histórias que você que é filho e que você que é pai, muitas vezes o seu filho não quer mais que você o leve em algum lugar ou busque. Eles querem ir de Uber, querem voltar de Uber. Acorda! Não adianta você ter a maior empresa em Ribeirão Preto, não adianta você ser o melhor profissional liberal em Ribeirão Preto, não adianta você ter todos os diplomas
pendurados na sua sala, no seu escritório. Não adianta você ter vários carros na garagem, o seu filho não te vê, o seu filho não conversa com você, o seu filho não tem você como pai, o seu filho tem liberdade demais ou medo. Você precisa rever. A sua casa vai bem? Meus amados irmãos, esse dono da casa vocês viram que era chique, né? Davi, rei, um homem de sucesso, mas a família o derrotou. Esse chefe de casa foi derrotado pela própria família. Vamos lá, é o segundo argumento e último. Agora Davi está velho. Pode ver que Davi está subindo o Monte das Oliveiras, as mãos trêmulas, a pele manchada, é porque daí não dá para ver, mas a pele de pessoa que já está experimentada é toda manchada. Tem alguns que passam ácido para ver se some um pouco, mas não adianta, a pele afina, ela se corta facilmente, ela sangra facilmente. A pessoa idosa, a pessoa que fica velha, ela tem os pés e se arrastam, a visão fica turva, os cabelos estão brancos. Ah, meus amados, a barba não é mais aquela bela barba, os reflexos do guerreiro já se foram, ele perdeu a vitalidade. Davi agora está de ombros caídos, Davi. Meus amados irmãos, os seus pés se arrastam para ele mudar e avançar. A luta para colocar um pé à frente do outro era muito grande e a cabeça pendia. Davi está velho. Davi tem mais de 60 anos provavelmente. E é 2 Samuel 15:50, não vou ler, fala que ele está subindo. E 15:30 fala que ele está indo para o Monte das Oliveiras. Você já ouviu falar do Monte das Oliveiras? Já ouviu falar de Jesus no Monte das Oliveiras? Davi está subindo a esse monte. Às vezes ele entende que essa estrada seja mais longa que já caminhou. Davi agora está numa estrada no Monte das Oliveiras, subindo para o pico. Esta estrada era muito difícil, esta estrada estava impossível de passá-la. Ele conhece muitas estradas, esse velho conhece as estradas difíceis, impossíveis, guerras, homens sangrando. Edom, ele venceu uma estrada difícil. Moabe, ele venceu. Os amonitas ele venceu, gigante filisteus ele venceu, os amalequitas, ele passou por todas essas estradas e outras que eu poderia declinar. Só que essa é a estrada sem juventude, essa é a estrada das cãs, esta é a estrada sem coroa, esta é a estrada que não tem mais Jerusalém, que ela ficou para trás, ele estava sendo destronado pelo próprio filho. Essa estrada sem reinado, esta estrada sem esposa para quem tantas teve, essa estrada sem filhos para aquele que tantos filhos teve. Essa é uma estrada que ele está deixando para trás, os muros da cidade que sempre o protegia. Agora Davi está sem segurança, Davi está em fuga, Salomão está no seu encalço, Salomão quer matá-lo, Salomão conspira contra o pai, e o pai agora, fugindo do filho, ele sobe, conforme diz o versículo 30, vou ler de novo. Seguiu Davi pela encosta das oliveiras, subindo e chorando, descalço. Todo o povo que ia com ele, de cabeça coberta, subiu chorando. Era muito triste ver aquele homem de vitórias agora no final da vida, vendo
tudo ir embora? Por que eu trabalhei tanto? Por que eu fui um bom empresário? Por que estudei tanto? Agora o meu próprio filho quer que eu morra para que ele tome o meu lugar. Filho quer amor, não quer coroa. Filho quer seu tempo, não quer dinheiro. Filho quer sua companhia, não quer viajar de avião. Filho quer estar com você, não importa em que lugar você vai levá-lo. E agora Davi está sendo perseguido pelo seu filho Absalão. E ele está subindo, meus amados irmãos. Absalão está no encalço dele, mas o único problema dele é a família. Sabe por quê? Não tinha fome na terra, não tinha Covid na terra, não tinha bolsa para quebrar, não tinha dólar para subir. As nações vizinhas estavam vivendo em paz e pagando imposto para Israel. Não havia passeata reivindicando alguma coisa, não havia oposição a não ser do próprio filho. A guerra era dentro de casa. Davi subia ao Monte das Oliveiras, um velho rei solitário, fugindo, subindo o monte como fugitivo de seu próprio filho. Davi, como vai sua família? Davi, como vai sua família? Meu irmão que me ouve em casa, como vai a sua família? Minha irmã que me escuta, como vai a sua família? Filhos que me ouvem, como vai a sua família? Acorda, ainda há tempo. Como vão seus filhos, Davi? Essas perguntas estão aqui no texto. É que eu não posso ler todo porque a história é muito longa para nós lermos num culto só. Como vão seus netos, Davi? Davi fica assustado. Ele sabia que não deveria ter tido tantos filhos com tantas mulheres. Davi conhecia muito bem o livro de Gênesis, das origens. Ele sabia que o homem poderia casar com uma única mulher. Ele já tinha consciência de que Deus mandou separar dos pais e viver com seu cônjuge. Ele sabia disso. Não me venham com desculpas, como uma pessoa veio defender uma tese com o pastor dizendo: eu tenho a minha esposa e tenho a minha amante. Porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus e também teve. Então leia o resto da história, veja o final infeliz que Davi teve. Um homem que foi derrotado por causa da sua família. Ele fica assustado, ele tinha consciência disso. Davi, pagou caro, pagou muito caro por isso. Davi teve 6 filhos, sem contar Salomão. Mas tem um outro texto escondido, segundo Marcos Lucado. Tem um texto escondido na Bíblia, que é 1 Crônicas 3:9, que diz que todos esses foram filhos de Davi. Os 6 filhos, mais Salomão, que tem esses filhos todos declinados nos capítulos 15. E diz que além desses filhos, ele teve outros filhos com as suas concubinas. Então Davi não sabe o número de filhos que teve. Inúmeros filhos. Ele teve filho com as suas 8 mulheres. A Batseba é a mais famosa de todas, que é a mãe de Salomão. Aí nós olhamos para esse texto e vemos que faz 14 anos que Davi matou Urias para ficar com a esposa dele. Mas agora Davi está velho, está subindo o morro. Como disse, com a pele fina, com os cabelos brancos, com as pernas e mãos tremendo. Já não enxergava mais nem a beleza de Batseba. 14 anos que ele matou Urias, 14 anos que ele assediou Batseba, anos a fio,
ele sabe que o seu filho Amon estuprou a irmã Tamar. Presta atenção que eu estou falando. A família de Davi virou isso. Amon botou os olhos na própria irmã, a estuprou, a abandonou, e Davi, que era um homem de vitórias, que era um homem de guerra, era um gigante de sucesso, ele jamais veio falar com Amon, ele jamais veio trazer socorro para Tamar, que havia sido violentada. Ela não pôde contar com a assistência do pai diante de um quadro horrendo. Amon não teve uma reprimenda do pai. Eis que vem Absalão. Ele tomou as dores da irmã, o pai não tomou providência. Aquele homem que destruía exércitos não tinha moral para falar com o filho. Aquele empresário que faz contratos internacionais não tem moral para falar com o filho. O filho manda na casa e Davi estava com medo e não falou nada, não socorreu. Amon ficou à vontade e a filha, que era a parte mais fraca, ficou violentada, estuprada. Amados e queridos, quando Absalão ficou sabendo disso, sabe o que Absalão fez? Tudo filho de Davi. Todos esses filhos daquele homem cheio de sucesso. Eis que Absalão vem, trama e fala: vou botar Amon bêbado e matá-lo-ei. E vou matar Amon. E assim ele fez. Agora ele tem um filho assassino, uma filha estuprada e um filho estuprador. Porque o filho estuprador não é porque morreu que ele deixou de ter esse filho. Então um filho morto, que era estuprador, a filha estuprada, e agora Absalão, assassino, e foge. E o pai indo para as guerras quando ele tinha força. Faz 14 anos que isso aconteceu e agora Davi subiu o morro tendo informação de todo esse procedimento que Davi viveu. Meus amados, Tamar ficou arrasada. Davi não tomou atitude, nenhuma atitude. Sabe o que Davi teve que ficar sabendo? Presta atenção para você ver que família que Davi aprontou. Tinha muita riqueza, mas olha o que o filho dele fez. Tinha um tal de Aitofel que era conselheiro de Absalão. Porque o pai fugiu, Absalão chegou e perguntou: o que eu faço, o Aitofel, para mostrar para Israel que eu mando nisso aqui? Aitofel falou assim: vamos fazer o seguinte, vamos construir uma tenda no eirado, vamos construir uma tenda lá na torre da cidade, onde todo mundo vai ver, e você vai pegar as concubinas do seu pai e vai desposá-las. E assim ele fez diante dos olhos de todo Israel, para mostrar poder, para desafiar o pai. O pai que tinha tantas concubinas teve que engolir que o filho dormiu com todas elas. Israel ficou sabendo disso. Aquele grande guerreiro, aquele homem da espada, ele estava perdendo a guerra dentro da sua casa. Meus amados, eu quero perguntar de novo. Eles perguntaram: Davi, como vai Absalão? Davi, como vai sua família? Adilson, como vai sua família? Como vão seus filhos? Você que me ouve, a sua família vai bem? Obrigado. Eu quero concluir dizendo que quem a tudo conquistou, nada lhe restou. O homem de 8 mulheres, de filhos sem conta, nos conta uma história de 1º livro dos Reis, capítulo 1, versos 3 e 4, que Davi estava velho, conforme eu descrevi, doente, e ele estava com muito frio. E os seus capangas
os seus pares foram buscar em todo Israel a jovem mais bonita que podia se encontrar. E eles a acharam e a levaram para aquentar Davi. E ela se deitou com Davi. Mas ele era tão velho que eles não praticaram qualquer ato sexual. Mas o que eu quero perguntar para você é o seguinte: um homem que teve 8 mulheres, fora as concubinas que nós não temos informação. Cadê a sua mulher para estar no final da vida com ele? Para aquentá-lo, para aquecê-lo, para acariciá-lo. Esse homem que teve tantos filhos, onde estava um filho sequer para lhe estender a mão, para estar ao lado da sua cabeceira? Esse homem que plantou, ele teve que morrer atrelado a uma mulher que não lhe conhecia, uma mulher que estava recebendo para tal. Oh, meu amado irmão, triste fim de Policarpo Quaresma, triste fim de Davi. Estou te falando, não adianta ter sucesso na sua empresa, não adianta ser promovido a diretor, não adianta ser promovido a presidente. Como vai sua casa? Ser pai está acima, meus irmãos, do executivo. Ser pai está acima de ser pastor. Ser pai está acima de qualquer conquista, de quaisquer diplomas. Ser pai é jogar bola com o menino, é jogar bola com a menina, é andar de braços dados, de beijos e abraços no seu lugar preferido, é levar e buscar na escola, é trazer na igreja e vir com ela, vir com toda a sua família à igreja, à casa de Deus, ler histórias, cantar a Bíblia. O seu cônjuge não é o seu troféu, sabia disso? O seu cônjuge, o seu marido ou a sua esposa não é o seu troféu, é um tesouro que Deus te deu. Você tem um tesouro, não é um troféu. Cuide dele, cuide da sua esposa, cuide do seu marido, vocês dois cuidem dos seus filhos. Não precisa trocar de carro, troca de atitude. Não precisa trocar de casa, troque de vida. Viva uma vida exemplar, ame, peça perdão, perdoe, não abra mão da sua família. Meus amados, eu termino. Os seus filhos não precisam de pais ricos, eles precisam de paz. Não é paz, paz. Eles não precisam de pais importantes, pais bem-sucedidos, pais diplomados. Eles querem seu tempo, seu beijo, seu abraço. Eles querem o seu pai. Eles querem que o seu pai seja pai. Eles querem que o seu pai seja pai, seja pai. Seja pai. Seja cônjuge. Enquanto o pessoal da música vem para nós cantarmos o tríplice amém, eu gostaria que os seus filhos tivessem em casa um marido, tivessem em casa uma esposa, e que esse marido e esposa fossem pais. Não precisa ser amigo. Hoje a gente tem uma ideia de que nós temos que ser amigo dos nossos filhos. Ser pai está acima do amigo. Seu filho tem que te amar, cuidar de você, te respeitar como pai. Tome atitude. O filho precisa de pai, o cônjuge precisa de atenção, de dedicação, de companhia, de parceria. Eu espero que a vida de Davi possa ajudar a nossa igreja. Como vai sua família? Como vai sua casa? Como vão seus filhos? Saldo médio no banco tá bom, né? Traz paz isso aí? Por favor, meu irmão, siga
tem jeito de mudar o fim. Não tem jeito de apagar o que aconteceu. Senta com seus filhos, faça como eu, peça perdão para eles dos seus erros. Conte para eles a nova história. Viva e mostre para eles que hoje eles têm um outro pai, ainda que seja o mesmo. Um pai temente a Deus, um pai que leva a Deus a sério, um pai que os leva à igreja, um pai que não tem vergonha de pedir perdão para os seus filhos. Tenha certeza que assim você será mais admirado e mais respeitado pelos seus pequenos. Faça assim com seu cônjuge, pois certamente você será mais admirado. Que Deus te abençoe, abençoe a mim, abençoe a todos nós, e que a graça de Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno Pai, que a comunhão, a misericórdia e as ternas consolações do Espírito Santo sejam com todos aqui, com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, e para você que está em casa, que a bênção de Deus também ocupe o seu lar, sature seu coração, abençoe a sua vida, hoje e para todos sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. 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 Nem merecê-lo, mesmo assim.
sombras, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras,